Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Expandcast. Esse é um mesacast do projeto ExpandeG, o qual faz pesquisas e indicações geográficas. Eu sou a Larissa. E eu sou a Ana, e nós duas somos bolsistas de jornalismo científico da FAPESP. O ExpandeG é um projeto financiado pela FAPESP em parceria da Exalc-USP, o CAT, o órgão vinculado à Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, e o MAPA. Hoje nós vamos conversar com um convidado muito especial, que é o Francisco Mitidieri. O Francisco é formado em agronomia pela Universidade Federal de Lavras, é mestre pela Exalc-USP e tem MBA em gestão de agronegócios pela UNB. Ele é auditor fiscal federal agropecuário do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. Atua em gestão pública, propriedade intelectual e fiscalização. Possui treinamentos como seguro rural, indicações geográficas e propriedade intelectual em instituições muito renomadas. Atua na estruturação de indicações geográficas e marcas coletivas na Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, pelo MAPA. Desde 2013, é responsável pelo fomento às indicações geográficas e marcas coletivas em São Paulo e apoia a Coordenação Nacional de Indicações Geográficas de Brasília. Colaborou na idealização do projeto ExpandeG e participa da equipe de pesquisadores como representante da instituição participante, o MAPA. Francisco, seja muito bem-vindo. Nós ficamos muito felizes de te receber. E para começar, gostaríamos que você falasse um pouco de você. E além disso, a gente também queria, para as pessoas que estão ouvindo, que não têm muito conhecimento ainda, estão conhecendo esse universo, que você falasse um pouco sobre os órgãos que a gente citou, como o MAPA, a CAT, a SFA. Seria de grande valia para a gente. Bom dia a vocês todos. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui conversando um pouco e expondo alguns aspectos que são relacionados aí à propriedade intelectual, em particular a indicação geográfica, eventualmente marcas coletivas também, que fazem parte desse trabalho, né? Eu sou piracicabano, né? E sou casado, tenho 2 filhos, que já estão formados e encaminhados. Também são casados, mas não tenho neto ainda. Como um bom piracicabano, eu torço por 15. Sou um quinzista. E tenho atuado, então, como você bem comentou, né, nessa área aqui no Estado de São Paulo e apoio a coordenação nacional nessa temática em alguns aspectos. O projeto ExpandeG, né, então, ele está dentro no âmbito de um apoio à pesquisa que a FAPESP tem, que é a linha de apoio PPPP, né? São 4 P's, né? Que são projetos de pesquisa pública que atendam a demandas reais dos governos, né? E aí, então, procura encontrar soluções e trazer informações e dados científicos para solucionar problemas reais que as instituições de governo têm. E os órgãos que estão participando, logicamente a Exalc-USP é a entidade executora, a CAT é a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, que é o braço de extensão rural da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, e nós, Ministério da Agricultura, por meio da Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária aqui em São Paulo, onde eu estou ligado. Bom, Francisco, muito obrigada por essa introdução. É muito especial que a gente traga realmente essa parte que a gente sempre fala no nosso podcast sobre esses órgãos, mas a gente nunca chegou a aprofundar. Então, obrigada por essa colaboração. E para a gente começar, de fato, a nossa conversa sobre IGs, a gente queria saber de você, na sua opinião, quais são as bases conceituais que a gente precisa entender quando a gente fala de indicação geográfica. Então, você trouxe um slide aí legal para o pessoal. E a gente vai desenvolver nossa conversa a partir disso. É interessante porque toda vez que a gente vai trabalhar assuntos que estão ligados a produtos vinculados a uma origem, né, e, em particular, visando o reconhecimento oficial, né, de um selo de origem, como é o caso do selo de indicação geográfica, é necessário que o produto que nós estamos trabalhando, ele esteja vinculado e preencha algumas
características, algumas bases conceituais relacionadas a ele, propriamente dito, ao produto, ao território onde ele é produzido e às pessoas que produzem aquele produto. Então, esses 3 eixos conceituais são muito importantes, né, para que, ao avaliarmos uma potencial indicação geográfica nova, né, para ser reconhecida, que os técnicos avaliem e eventualmente, condução, né, de pesquisas nessa área, como é o caso, né, do projeto Expand-IG e da equipe multidisciplinar que faz parte desse projeto. É interessante que a gente tenha em mente esses 3 eixos, que são o produto, o território onde esse produto é produzido e as pessoas onde elas estão inseridas para produzir, que vem produzindo ao longo de geração em geração, né, praticando aquele saber fazer que foi adquirido de avós para pais, para filhos, de geração em geração. Então, o Brasil, nesse aspecto, apesar de nós sermos recentes nessa política pública, a primeira indicação geográfica foi reconhecida em 2002, que foi o Vale dos Vinhedos, né, para vinhos, mas de lá para cá, muitas outras foram tendo ciência da possibilidade que poderiam ter em ter um selo oficial, essa proteção e essa promoção do saber fazer do produto, do território onde eles estão inseridos, né? E apesar então da gente ser relativamente recente comparado com a União Europeia, para vocês terem uma ideia, o marco legal da primeira indicação geográfica com documentação, denominação de origem, é o vinho do Porto, em 1756. Nossa. Então eles lá têm já pelo menos 300 anos de documentação e de experiência de como articular esses 3 eixos, né? As pessoas, o território e o produto em si. Então é importante que a gente tenha isso em mente e vá desenvolvendo cada um desses eixos, né? Cada um deles tem assuntos para que sejam trabalhados e que a gente entenda quais são as interfaces entre eles, para que uma indicação geográfica seja bem trabalhada, que seja bem conduzida, que o consumidor identifique como sendo um produto diferente, único, típico, e aí então essa prática de utilizar selos em produtos com origem possa trazer os resultados, os benefícios que tem trazido no restante do mundo, né? Francisco, você mencionou a importância das pessoas nesse processo da indicação geográfica. O que nós devemos observar em relação ao vínculo entre essas pessoas? Então, para cada uma desses eixos, a gente tem que olhar e fazer algumas perguntas, né? Para nós e para quem está trabalhando com a condução, né, não só das pesquisas, mas a própria construção de uma indicação geográfica até o reconhecimento do selo, né? Então eu selecionei algumas perguntas aqui que a gente tem que ter em mente. E eu vou dar até uma olhada na minha colinha aqui. Mas a gente precisa perguntar, a primeira coisa, se essas pessoas estão reunidas em forma de associativismo, né? Então, existe uma associação de produtores ou de fabricantes formalizada já naquele lugar, naquele território. A segunda pergunta é se já existe, essa associação ela tem legitimidade para falar em nome do coletivo, já que essa é uma política pública do conjunto dos produtores, né? Não é da associação nem de um ou de outro produtor, são de todos os fabricantes, de todos os produtores que estão naquele território. Então essa associação ela tem que falar em nome deles, né? Ela tem que ter legitimidade. E por outro lado, os produtores do território têm que se enxergar representados por essa associação. Então são algumas perguntas que a gente tem que ter em mente quando olha o eixo pessoas, né? A outra que, por exemplo, a gente pode citar é como é que são os antepassados dessas pessoas que estão lá no território. Eles têm um vínculo entre eles, né? Vieram com a mesma receita, entre aspas, de como produzir aquele produto que se tornou famoso, aquele produto que é único, que é diferente, que é típico e que, portanto, ficou famoso e que as pessoas procuram, e aí poderá
potencialmente ter o selo, né, oficial conferido pelo Estado, o Estado brasileiro, que eu digo, e com esse selo se diferenciar dos produtos similares que estão na prateleira, né, nas prateleiras do consumo, né? Então, qual é a origem histórica dessas pessoas, os fluxos migratórios, né, que compõem os diferentes territórios, né? Interessante também que essas perguntas, a gente chega até ao ponto da comercialização. Quais são os canais de comercialização que essas pessoas do território utilizam? São os mesmos canais de outros territórios com produtos similares? E essas características sociais de pessoas, elas vão dando uma identidade e vai construindo um processo para que se possa, no futuro, ter ou não o reconhecimento de uma indicação geográfica. Então, o que a gente pretende, né, com esses questionamentos e tendo isso em mente, é fazer com que o processo de reconhecimento, o processo de construção de uma IG seja sólido, seja com bases em critérios sociais no viés pessoas, né? Mas a gente vai comentar também, tem outros eixos que nós vimos agora há pouco, né? Então é importante ter em mente o profissional que trabalha, né, quem está nos ouvindo, quando for consumir um produto com selo, e devem procurar pelo selo, né, para identificar um produto desse no comércio, ele deve ter em mente que quando se trata de um produto com indicação geográfica, as pessoas que produziram têm essa identidade única, né? Então, tem os mesmos fluxos migratórios, a receita que foi trazida ou desenvolvida ou passada de pais para filhos, de geração em geração. Então isso é bem interessante a gente ter em mente. Muito legal. E passando para o próximo eixo, então, que seria o território, o que é essencial da gente analisar para entender essa ligação do território com a indicação geográfica, Francisco? Isso é outra característica, elas têm que acontecer de forma paralela, né? Porque as bases conceituais são os 3 eixos acontecendo juntos, né? Mas o território, a gente tem que fazer sempre as perguntas, né? Existe a presença de eventos festivos na comunidade, no território, que representam aquele produto em si, ou aquele serviço, no caso da legislação brasileira, né, para indicação geográfica, também prevê o reconhecimento de serviços, né, de um determinado território, feito por determinado grupo de pessoas, mas existe então o apoio, inclusive do poder público local, para se fazer esses eventos típicos, essas feiras, né? Existe uma feira, uma comemoração graças à colheita daquele produto, se for o caso de produto agroalimentar, né? É outra questão que a gente tem que ter em mente. Por exemplo, é muito comum, mas a gente tem que avaliar e perguntar, existe concurso de qualidade referente àquele produto? Por exemplo, concurso de qualidade de café, né, de frutas, produtos agroalimentares geralmente, vinho, cachaça, né, que tem indicação geográfica, ou que poderá ter. Então, esses aspectos do ponto de vista do território, eles devem estar presentes. São condições que, estando presentes, levam a um reconhecimento de uma indicação geográfica de uma maneira mais alicerçada em bases, né? O selo em si é a cereja do bolo, eu diria, né? É a última fase, e logicamente que depois do selo ainda tem uma outra área que nós podemos até comentar, que é a área de comercialização, mas depois a gente entra nesse aspecto. Outras questões que a gente tem que ter em mente há, por exemplo, esse tema, né, do produto ou do serviço, a inclusão disso na grade curricular dos alunos do ensino fundamental das escolas, dos municípios daquele território. Quer dizer, esse assunto é falado, é cultivado entre os alunos desde criança, né? Existem trabalhos de equipe que eles vão de forma lúdica, trabalhando com produção de queijo, né? Por exemplo, participando da colheita da uva Niagara de Jundiaí, é um exemplo, outro exemplo, né? Existem grupos folclóricos que fazem danças típicas, simulando
numa determinada festa ou evento festivo do município, dos municípios, né? Exaltando aquele produto no território. Então, essas são questões que a gente tem que estar sempre olhando para ver se, voltando à pergunta de vocês, se os produtos preenchem, ou serviços, né, preenchem ou não as bases conceituais para poder ser no futuro uma indicação geográfica reconhecida, né? O produto é retratado no brasão do município. Então tem municípios que a gente tem o produto no brasão. O pinhão de Campos do Jordão, ele está lá no brasão de Campos do Jordão. É um indicativo de que aquele produto no território, ou melhor, o território valoriza, conhece, se reconhece, né, como sendo produtor daquilo. Existem grupos de danças que eu comentei, grupo teatral, incentivo das entidades locais para que haja esse tipo de ensinamento, de festa, de comemoração no próprio território, né? Então são essas questões aí que fazem com que a gente vá encaixando tanto produto como pessoas, como o território e produto. Francisco, e quanto ao produto em si, né? Quais são os pontos para identificar o vínculo, a relação do produto ou serviço como uma indicação geográfica? Isso, essa é fundamental. E é muito comum a gente muitas vezes ter demandas, né, de pôr indicações geográficas, por potenciais indicações geográficas que às vezes não conseguem preencher esses itens que a gente está comentando, e principalmente com relação ao produto. Então a principal coisa que nós temos que verificar é se o produto tem tipicidade, né? Aquele produto é típico, ele é único, e muitas vezes ele não precisa ser nem melhor nem pior do que outros. Ele tem que ser diferente, exatamente, você falou a palavra-chave. E tem vários exemplos de produtos já com indicação geográfica reconhecida que talvez não agrade a todos, né? Porque são produtos muito típicos, são produtos diferentes. E isso dá essa característica diferenciada, né, para eles, né? Outra coisa interessante e outra pergunta que nós temos que ter em mente para trabalhar isso é assim, o fato do produto ser típico, ele tornou esse produto famoso, né? Ele tem notoriedade. A notoriedade é uma característica que, para a indicação geográfica, para análise pelos técnicos que vão depois analisar os documentos que são obrigatórios de serem entregues, né, para obter o reconhecimento, a notoriedade tem que ser comprovada, né, comprovada por diversas fontes e recortes de jornal, material científico, feiras, né, festas, mas ela tem que ser documentada. Essa notoriedade o produto tem que estar famoso, né? Tem que ser famoso. A gente sempre comenta que uma indicação geográfica não se cria, né? Você não cria ela já existe, e o que a gente vai fazer é reconhecer, e aí o Estado reconhece como forma de uma proteção legal, inclusive com um selo que é possível colocar, né, nas embalagens, nas sacarias e tal, para que o consumidor então possa distinguir de um similar no mercado, né? E ainda com relação a isso, que a gente tem que estar muito também ligado, atento, existe relatos de apropriação indevida dessa notoriedade, porque quando uma coisa começa a ficar muito famosa, a primeira coisa, né, que acontece é imitação. Queijo tipo, você bem lembrou, queijo tipo canastra. Uma dos motivos que lá em 1756 o Marquês de Pombal foi quem liderou o processo de reconhecimento e delimitação do vinho do Porto, é porque o vinho do Porto tinha ficado muito famoso, os ingleses gostam até hoje, consomem e consumiam muito naquela época, e começou a haver falsificação de vinho do Porto. E eles acharam então por bem que o vinho do Porto, o único, típico, só seria feito ali na região do Douro, né, e embalado, envelhecido na cidade do Porto, sob algumas regras específicas e com a delimitação geográfica que eles lá fizeram naquela época. Então, a falsificação,
evitar, né, a apropriação indevida dessa fama, dessa notoriedade, que na verdade é uma propriedade intelectual das pessoas que estão no território. Evitar essa apropriação indevida é um dos objetivos também da própria indicação geográfica. E a gente trouxe muito nos outros episódios o processo de certificação. Então, quais são as dificuldades para se conseguir um selo de IG, como que isso poderia ser feito. Mas agora a gente quer trazer uma outra perspectiva, que é, depois que a IG já está reconhecida, esse certificado já foi dado ali, quem pode usar o selo e de que forma ele pode ser usado? Assim, quais são os benefícios que traz assim, para quem consegue esse selo e de que forma isso pode acontecer? É bem legal essa sua pergunta, porque assim, todos os produtores que estão localizados no território e que produzem aquele determinado produto podem utilizar o nome do território, que aí ele passa a ser então um nome protegido, né? É uma geografia protegida. Então você tem, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, café da região de Pinhal, né? Ou café da Alta Mogiana, calçados de Franca. Então todos os fabricantes de calçados que estão no município de Franca podem usar essa denominação calçados de Franca. E que deixem à disposição os seus produtos, submetam os seus produtos a um conselho regulador, a um organismo de controle que pertence ao gestor, que detém a governança, né, da indicação geográfica, normalmente é a associação de produtores, e ela vai aferir se aquele produto foi produzido de acordo com as regras pré-estabelecidas. Uma vez ela aferindo e esse produto estando em conforme, né, com as regras, ele pode usar o selo, a associação atribui então o selo para que aquele produtor possa usar na embalagem. Todos os produtores então que estão eles não são obrigados a fazerem parte da associação, mas eles devem estar localizados no território, produzir o produto e submeter o seu produto a um conselho regulador para que o conselho confira se realmente ele está produzindo aquilo. Bom, Francisco, e a gente sabe que as IGs elas estão inseridas em um contexto muito rico e complexo, né? Que envolve o território, envolve as pessoas, as interações entre as pessoas, as relações. E aí, nesse contexto, quais são os principais desafios que as indicações geográficas enfrentam no Brasil hoje? Eu diria que no Brasil e no mundo, né? E a gente pode citar, são alguns, né, vários desafios e tal, mas eu sempre gosto de citar que o associativismo ele está por trás de todas as indicações geográficas, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, onde existe uma indicação geográfica forte é porque existe a cultura do associativismo entre os produtores, entre os fabricantes, também bastante forte. Então, cabe a nós, né, trabalharmos essa construção, ou seja, fazer com que a cultura do associativismo e os produtores daquele território se pratiquem o associativismo no dia a dia, né? Então, deixem muitas vezes de atuar olhando apenas para o seu negócio, mas possam também doar parte do seu tempo em prol do conjunto, né? Lembrando da base da teoria do associativismo, desde que o mundo é mundo, né? De que as pessoas elas se juntam para conseguir fazer uma coisa difícil, geralmente, ou diferente, a qual sozinho seria quase que impossível fazer. Então, em conjunto, é muito mais fácil, né? E doar parte do seu tempo para a comunidade, para discutir os assuntos, os documentos relacionados, por exemplo, a própria indicação geográfica, a condução do selo depois do reconhecimento, participar do dia a dia da associação, né? Fazer a alternância da chapa que está hoje, né, atualmente na governança da associação, quer dizer, já começar a treinar novos associados que possam depois assumir a posição de presidente, vice-presidente, conselho fiscal. Isso é muito importante e esse é um grande desafio. O segundo desafio que a gente vê muito é
passar essa cultura, não só do associativismo, mas do produto em si que eles estão produzindo, para as novas gerações, que é um caso, né, típico de sustentabilidade, um dos eixos da sustentabilidade que a IG promove. Manter as futuras gerações, os filhos, os netos, continuando na propriedade, permanecendo na propriedade e produzindo aquele produto que já vinha sendo feito pelos seus avós, pelos seus pais, porém com uma outra maneira de trabalhar o mercado, né? A forma de como comercializar esse produto, de forma que o consumidor dê valor a todo aquele esforço, toda aquela história, toda aquela tipicidade que está envolvida no território. Esse é um outro bom desafio. E para que tudo isso aconteça, um outro desafio que a gente pode citar é fazer com que o consumidor saiba do que se trata, né? Se a gente for olhar, poucas pessoas conhecem do que se trata a indicação geográfica. E isso é um desafio, tornar isso mais conhecido do consumidor, do dia a dia do consumidor, né? Nas prateleiras dos mercados e tal. De modo que ao bater o olho no selo, esse consumidor já saiba, opte por comprar aquele produto com selo em detrimento do outro similar que está do lado, porque ali ele reconhece que tem toda uma história, todo um saber fazer, todo um território que a gente comentou agora há pouco, né? Então são alguns dos desafios aí que a gente tem que trabalhar para que as indicações geográficas possam ser maduras, assim como são na Europa, na Comunidade Europeia, por exemplo, e que tragam os benefícios que vem trazendo aqui, para muitas aqui no Brasil, e no mundo todo tem benefícios que eles estão agregando àquele produto, aquele serviço que fazem. Sim. Né? E para fechar a nossa conversa, a gente quer olhar um pouco para o trabalho que a gente está fazendo ali no Expand-G, e você, como um dos idealizadores desse projeto, como você acredita que ele pode ajudar no cenário das indicações geográficas atualmente no Brasil? Nós estamos muito animados, né, porque essa linha de apoio, de fomento da FAPESP, os 4 P's lá, PPPP, né, que são projetos de pesquisa em políticas públicas. E ele, no âmbito desse projeto, uma das características é que sejam projetos de pesquisa que atendam aos anseios das entidades, dos governos, né? Alguns dos anseios dos governos, e no caso, governos nas 3 esferas, né? Os governos municipais, o estadual, o federal, na questão de indicação geográfica, é justamente fornecer dados, né? obter dados científicos e fornecer dados para que a gente possa tomar decisões para essa política pública. Por exemplo, né, nós precisamos, e o Brasil carece de informações do tipo como se dão os ganhos das indicações geográficas, né? Qual é o valor agregado em termos financeiros, em termos sociais, em termos ambientais, nas 3 áreas e esferas da sustentabilidade. Qual é o valor, quais são os ganhos que isso tem trazido para as IGs, já reconhecidas e eventualmente algumas que estão em andamento, para a estruturação, né, para obter, como se dá a partição desses ganhos, né? Eventualmente, se você tem lá um percentual de valor agregado no preço, com quem fica esse percentual, né? Onde está a maior agregação? Está no produtor, está no elo de processamento, está no elo de comercialização. Então, esses são algumas respostas que o projeto... E vejam que são questões complexas e que requerem projetos e pesquisas complexas, e que envolvem conhecimentos multidisciplinares, né? Tanto que a equipe que trabalha aqui nesse projeto é uma equipe multidisciplinar. Você tem pesquisadores, professores de diversas áreas, alunos,
Então, ela é muito rica, né? O debate e o que aflora das discussões acabam sendo muito ricas para gerar novas pesquisas, para gerar os artigos para serem publicados. Então, essa é a expectativa aí, e o que a gente vem acompanhando e espera do projeto Expand-G. Com certeza. Francisco, a gente quer muito te agradecer pela sua participação hoje. Foi muito especial estar nesse tempo aqui com você, ouvir mais essa grandiosidade aí sobre as IGs. Então você é muito fundamental realmente para o projeto do Expand-G e é um prazer te receber. É verdade, Francisco. A gente fica muito feliz de te receber, a sua experiência na área, somada com a sua disponibilidade, de sempre estar conversando com a gente, sempre estar disponível. O seu interesse genuíno em fomentar as indicações geográficas, isso contribui muito para a gente, então, mais do que um convidado hoje, você é muito fundamental nas nossas discussões para renovar a forma como a gente pensa e pesquisa as indicações geográficas, sempre inovando. Então, a gente fica muito feliz mesmo. Imagina, eu agradeço as gentis palavras aí de vocês, mas a gente aprende muito, né? E a cada dia a gente tá aprendendo e aprimorando mais sobre esse assunto, porque quando envolve pessoas, já é dinâmico. Pessoas num território, mais dinâmico ainda, porque o território ele tem transformações, ele sofre influências, sofre pressões de fora do território, e o produto, em função até de, eventualmente, as mudanças climáticas podem alterar a característica, a tipicidade, então isso tudo é muito dinâmico. E a gente está aqui conversando com vocês, que representam as futuras gerações que estarão liderando esse país daqui nos próximos anos, né? Para nós é uma satisfação. Contem sempre comigo. Muito obrigada, Francisco. E obrigada a você também que assistiu esse episódio até aqui e tem acompanhado os episódios do Expandcast. A gente sempre reitera aqui para todo mundo, para os ouvintes, que vocês estão à vontade aí, podem escrever nos comentários sugestões, pedidos, dúvidas, a gente sempre vai estar respondendo. E não esquecer também de seguir o Expand-G nas outras redes sociais. A gente tem o LinkedIn, que é Projeto Expand-G, e o nosso Instagram também, projeto.expand-g. Então, sigam, acompanhem, porque esse tipo de conteúdo é o que a gente gosta de trazer mesmo e tá sempre lá. Então, aqui no YouTube e também lá no Instagram vão uns cortes do nosso Expandcast também. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima.